preço que paga esta presença gloriosa que nós sentimos a todo momento, a todo instante. Isso é muito glorioso, é muito gratificante. Eu gostaria que essa noite você permanecesse com a sua Bíblia aberta neste texto que nós lemos aqui, em primeiro livro de Samuel. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção neste texto. Quando eu li este livro, em primeiro Samuel, logo eu tive que retornar algumas páginas da Bíblia para me lembrar sobre a história em que eles viviam, a trajetória que eles viviam, o tempo em que eles viviam. Até este certo tempo, no livro de Samuel, ainda não existia em Israel reis para que pudessem governar ao povo. Muito ainda existia juízes que coordenavam, ou seja, quando passou Israel por Canaã, conquistaram Canaã, a Bíblia diz que existiam muitos povos que estavam em Canaã, e por este feito o Senhor Deus permite que existam juízes para que possam então subjugar o povo de Israel contra diversificados reinos e poderes que existiam ali juntamente com o povo de Israel. É para isso que o Senhor chama juízes. Logo você vai observar que antes de existir o último juiz de Israel, que é o personagem da nossa história desta noite, vai existir um homem, um menino chamado Sansão. E a Bíblia vai dizer a história dele em Juízes, no capítulo 6, mais ou menos, no capítulo 6, no capítulo 7, vai dizer a história desse menino, a qual Deus, o Senhor, falara com Manoá, seu pai, dizendo que a sua mãe teria um filho e colocaria o nome de Sansão, e este teria algo, uma reserva chamada ser nazireu de Deus. Teria na vida deste homem algumas especificações: não poderia beber bebida forte, não poderia sobre a sua cabeça ser passado navalha. Deus, o Senhor, escolhe Sansão, e nós vamos observar a história dele, que muitos erros, assim como todos nós cometemos, Sansão também comete erro. Deus, o Senhor, fala para ele que ele não podia tocar em coisas impuras. Mas Sansão, uma certa feita, quando vence o leão, e logo que ele retorna o seu caminho, ele vai tocar em algo que é impuro. Este homem se passa e erra. E agora Deus, o Senhor, está trabalhando em Israel com um homem chamado Eli. E nós vamos observar no livro de 1 Samuel sobre a história, sobre a terra de Ramataim Zofim. Que terra era essa? Que lugar era esse? Por que a Bíblia vai mencionar sobre esta terra? Eu fui ler, eu fui estudar e saber onde era esta terra. Ramataim Zofim era uma terra que era considerada uma cidade ou propriedade de herança da tribo de Efraim, que estava localizada em Ramá. Quando eu comecei a perceber sobre essa história de Ramá, você vai perceber que no versículo de número 2, ali à frente, vai dizer sobre um homem chamado Eucana. Quem for Eucana? Foi um homem que teve duas mulheres, como nós conhecemos muito essa história. A primeira mulher, ou uma das mulheres dele, se chamava Ana, que no hebraico quer dizer graciosa ou cheia de graça. E a outra mulher se chamava Penina. Naquele tempo existia, com a tolerância da lei de Moisés, uma prática chamada bigamia, ou seja, era permitida ao homem que pudesse ter mais de uma mulher. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 21, versículo de número 15 a 17, não precisa você abrir, eu vou ler para que você preste atenção. Diz assim: se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e ambas tiverem dado filhos, e o filho primogênito for da desprezada, quando fizer herdar seus filhos, o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é primogênito, mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto ele é as primícias da sua força, o
o direito de primogenitura é dele. Esta prática da bigamia, ou de terem mais de uma mulher, já vem desde a lei de Moisés, para que você possa entender. Esta era uma prática aonde os homens tinham isso, para que pudessem fortalecer a mão de obra de suas famílias. Quando eles tomavam esta decisão, também eles estavam procurando assegurar a sua descendência. A partir do momento que ele tivesse mais de uma mulher, ele podia então assegurar a descendência por muito tempo. E você vai perceber que através desta então crescimento da família, eles tinham muitos filhos, ou que naquele tempo quem tinha muitos filhos, ele tinha uma posição social diferenciada, ou seja, era elevada a sua posição diante da sociedade da época. Mas o que acontece? No mesmo modo em que existia esta liberalidade segundo a lei, também existiam problemas. Você vai perceber na história em que nós estamos acompanhando que teve sim problemas através desta decisão deste homem chamado Eucana. Você vai perceber que a mulher chamada Penina tinha filhos, porém esta chamada Ana não tinha filhos. A Bíblia vai mencionar que ela tinha então sido cerrada sua madre pelo Senhor. Você vai perceber que Ana era humilhada por sua rival. Você vai perceber que a Bíblia vai dizer no versículo de número 6, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Sabe por quê? Porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Esta Penina, tendo filhos, então para que pudesse se aproveitar desta moça chamada Ana, você vai entender, para que ela pudesse se aproveitar desta moça, então ela a humilhava. Ela dizia: olha, eu tenho filhos, eu tenho sim o que apresentar, eu posso assegurar a descendência deste homem Eucana, mas você, Ana, quem é você, Ana? O que você tem, Ana? Você não tem nada, Ana. Você não tem o que pode continuar crescendo a sua geração. E era por isso que Ana chorava. Era por isso que Ana clamava e suplicava e se doía angustiada dentro de sua casa. A Bíblia vai dizer que o homem chamado Eucana dava uma porção a Penina pelo fato dela assegurar a sua descendência, sendo com que ela tivesse filhos. Mas a Bíblia vai dizer que Eucana, aleluia, este sim dava maior amor e atenção para Ana. Você vai entender, e eu não tinha prestado atenção nisso, Júlio, que o problema também acontecia com Penina, porque a partir do momento que ela percebe que este homem Eucana está dando uma atenção amorosa a mais a Ana, amando ela, não apenas pelo que ela não tinha, mas você vai entender que como ela, para fortalecer-se, mesmo sabendo que ela era assim, desprezada, ela vinha então a sua rival chamada Ana, e por isso também a humilhava. E era este o desespero desta moça chamada Ana. Veja que situação vivia esta moça chamada Ana, esta mulher Ana. Ela estava numa angústia total. Mas agora a Bíblia vai dizer que todos os tempos eles então subiam a um lugar para sacrificar, para adorar, para engrandecer a Deus com os seus sacrifícios, a um lugar chamado Siló. Onde era esse nome Siló? Eu fui entender o que significava o nome Siló. Siló no hebraico significa descanso. Era um lugar aonde as pessoas vinham com esse significado chamado descanso. Perceba que Siló era uma cidade da região montanhosa de Efraim. Esta cidade, segundo a Bíblia, era uma capital religiosa de Israel no tempo dos juízes, ou seja, era o local instalado aonde as pessoas vinham reunidas para adorar, para sacrificar, para entregar
sacrifícios perante o Senhor. A Bíblia vai dizer que este lugar era situado ao norte de Betel. É também este lugar de Israel, para que você entenda, era um local de acampamento para o povo de Israel. Eu comecei a entender esta história e achei linda, porque esta mulher, quando ela se achega até Siló, a caminhada de Ramá até Siló é uma caminhada de ainda incertezas, é uma caminhada de falta de milagre. E eu comecei a ler este texto e eu achei lindo, porque eu consegui pelo menos 5 coisas encontrar em Ramá antes de Ana ir a Siló. A primeira coisa que Ana tinha em Ramá antes de ir a Siló, sabe o que é? Falta de filho, ou seja, milagre. Quando nós vamos entender o porquê de Ramá, nós não podemos omitir Ramá, que é onde é a nossa casa. E na nossa casa também existem momentos de falta de milagre. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui essa noite, meu irmão. Você veio no lugar certo, no lugar onde tem milagre de Deus esperando por você aqui. É por isso que nós vamos entender que Ramá, muitas vezes, ou seja, a casa deles, era um lugar que não tinha esse milagre que ela estava esperando, irmão Júnior. Era falta. Quantas vezes a nossa casa tem muita falta? Falta de amor, falta de alegria, falta de paz, falta de bonança, falta de espiritualidade dentro da nossa casa. Muitas vezes deixamos o inimigo tomar conta da nossa casa por falta de milagres de Deus dentro da nossa casa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando nós estamos na casa de Deus, não falta milagre, não falta amor, não falta paz, não falta o poder do Espírito Santo. É por isso que eu te trouxe. Na sua casa pode faltar milagre, mas aqui na presença de Deus não falta. Aqui na casa de Deus não falta milagre, meu irmão. E é por isso que o diabo luta contra a gente, para nós não virmos à igreja, para nós não estarmos no santuário, porque ele sabe que o santuário é um lugar de milagre. E muitas vezes Ramá é onde falta filho. Mas ainda bem que você vem, meu irmão. Quando o teu irmão diz aí, ainda bem que você vem, meu irmão. Diga para o teu irmão do lado, ainda bem que você vem, meu irmão. Esta falta de milagre na tua casa não vai ter mais. Tenho certeza que não vai ter mais, porque você veio no lugar certo, é no lugar do sacrifício. Glória! Deus amado! Eu comecei a observar na casa dela, aleluia, também existia um negócio chamado provocações, que tinha em Ramá, que era a casa deles. Antes de eles irem a Siló, tinha na casa provocações. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Quanta gente que está dentro da igreja, que tem sido provocado, tem sido irritado pelo adversário dentro da sua casa, não conseguem fazer nada sem que haja provocação de alguém. Às vezes você está em paz, mas entra alguém dentro da sua casa que te provoca, que te irrita, dizendo: para que você vai na igreja? Para que você vai buscar Jesus? Para que você vai falar de Deus? Para que não faça mais isso? Sempre tem alguém que fica nos provocando, sempre tem alguém que fica falando contra a gente dentro da nossa casa. Não é longe, meu irmão, é dentro isso aqui de casa. Quem é que não passa provocação dentro de casa? Quem é que não é humilhado dentro de casa? Quem é que não sofre acusações sem dever dentro de casa? E muitas vezes nós tomamos a posição e pensamos: Deus, o adversário está prevalecendo dentro da minha casa. Mas hoje, em nome de Jesus, quem tem que sair da tua casa não é você. Quem tem que sair lá é o inimigo da tua vida. Este sim tem que se escapar da tua casa, porque a gente vai cansando. Tem crente que está acostumado: ah, irmão, você não sabe como é que está a minha situação, você não sabe como é que está a minha família está totalmente perdida, os meus filhos estão totalmente perdidos. E aí você tem que dizer para mim que vai acabar a provocação? Meu irmão, na casa da gente não acaba a provocação, mas tem uma coisa, meu irmão: quando nós nos inteiramos em Deus e viemos ao lugar do sacrifício, o milagre nos espera lá, o milagre nos alcança lá. Então nessa noite eu quero te arrancar o diabo de lá.
que senta do lado da gente e senta nos provocando. E você não vai para frente, e você não anda, e você não canta nada, você não prega nada, você não faz nada, meu irmão. O que tem de gente assim, mas você que está aí vivendo como Ana, meu irmão, não é fácil não, mas tenha certeza que o milagre está chegando. Tenha certeza que o milagre está chegando. Que eu encontrei em Ramá, antes dela ir a Siló, preste atenção, era choro contínuo. Cada vez que ela sofria uma provocação, ela ia a chorar. Cada vez que ela sofria uma provocação de Penina, ela ia chorar. A tristeza dela era intensa. Ela não conseguia ter um sorriso no rosto, ela não conseguia ter paz, ela não conseguia ter alegria dentro de casa, porque sabia que existia uma pessoa que ia no ponto que era mais fraco nela, o seu emocional. Tem gente que vive dentro de casa chorar, tem gente que vive dentro da sua casa só chorando, desesperado pelo filho, pela filha, pela mãe, pelo pai, e mesmo assim não consegue entender, Deus, o porquê de tudo isso. Calma, meu irmão, toda vez que nós choramos muito, tenha certeza que nós vamos sorrir mais ainda. Aleluia! Você não entendeu, meu irmão? Enquanto você estiver chorando, tenha certeza, meu irmão, um dia de choro, mas é um dia de alegria. Sabe o que diz a Bíblia em Salmo de número 30, versículo de número 5? O choro pode durar uma noite. Olha a notícia de Deus para você, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que é complicado? E eu começo a entender, o choro da noite é noturno, onde não tem nada, onde não tem luz, não tem nada. Mas amanhã, meu irmão, é tudo escuro, e a vitória vem vindo como o sol, clareando lá longe, meu irmão, e vem se aproximando da tua casa. Hoje Deus olhou para você e disse: acabou o choro, acabou a tristeza, acabou a provocação, acabou a falta de filho, chegou a noite do milagre. Você está sentindo Deus aí, meu irmão? Você está entendendo qual é a verdade de estar em Ramá? Mas Ramá, nós não podemos omitir Ramá da nossa vida, nós não podemos apagar Ramá da nossa vida, porque é em Ramá que nós sofremos, mas é em Ramá que nós recebemos também milagres de Deus. Veja agora o quarto. Essa mulher, você vai perceber que ela tinha uma situação chamada inapetência, ou seja, falta de apetite. Na casa não tinha apetite para se alimentar, não tinha mais desejo de se alimentar. E toda pessoa que não se alimenta na casa, que não se alimenta em lugar algum, a tendência dela é ficar anêmica, fraca, cabisbaixa. E você pode perguntar: você não quer comer, mulher? O que foi? Imagine Elcana: você não quer comer, mulher? Você não sente vontade? Será que eu não sou melhor do que filhos? Meu irmão, é que Elcana não estava entendendo o que Deus queria com Ana. Tem gente que está do nosso lado dizendo: você não quer? Não, deixa eu. Deus sabe do que eu preciso, Deus sabe do que eu desejo, Deus sabe do que eu quero para a minha vida, viu, meu irmão? Deus sabe o que você quer nessa noite. E é por isso que muitas vezes você anda para cá, você anda para lá, vira o dia e a noite e não sabe o que faz mais. Mas Deus nessa noite está dizendo: volte a se alimentar, fique forte para receber o que Deus vai mandar na tua vida. Tem muita gente assim, irmão, vivendo nessa inapetência, nessa falta de apetite, sem vontade de comer. Entra na casa, não tem vontade mais de viver. Vai para casa, acaba o dia de serviço e ele fala: vou ter que voltar embora de novo. Eu não vou aguentar entrar dentro de casa, ver tudo aquilo de novo, viver tudo aquilo de novo. Eu não quero nem comer mais na minha casa. Às vezes prefere comer na rua, mas não come em casa. É assim. Ramá é difícil, meu irmão. Antes de nós irmos a Siló, é difícil. Antes de você vir para o culto, foi fácil, meu? Foi fácil você sentar aqui hoje nessa cadeirinha aí? Foi fácil você sair de Ramá, que é a sua casa, e vir até a Siló aqui hoje? Será que foi fácil? Não foi. Foi difícil, meu irmão. Você acha que não teve provocação? Você acha que não teve lá falta de milagre? Você lá: Deus, eu vou lá, mas o milagre não chegou ainda. Eu vim hoje, Deus, mas faz hora que eu não como na minha casa. Então aproveita hoje, se alimenta aí, deixa a tua vida e volta para casa firme, com força, para receber o milagre de Deus. E também há uma pergunta: quem está
sofrendo, sempre vai ter uma pergunta: mas por que, Deus? Por que, Deus? Imagine Ana, meu irmão. Eu não sei o que Ana orou. A Bíblia não vai dizer o que ela estava orando, mas você logo deduz que era pelo filho, porque é o que ela desejava. Então ela vai orar por isso. Mas será que na oração dela ela não fez igual a gente faz? Deus, mas por quê? Deus, mas por que minha vida está assim, Deus? Mas por que não solucionou tal problema? Mas por que, Deus? O Senhor já falou comigo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e não solucionou meu problema. Por que esse problema está travado na justiça? Por que isso aqui não dá certo? Por que não acontece? Quem é que nunca fez essas perguntas para Deus? Quem é que nunca em oração fez isso, essas perguntas para Deus, dizendo: Deus, o que está acontecendo comigo? Calma, meu irmão, é porque ainda você está em Ramá, mas hoje você veio aqui em Siló. E o Siló sempre tem algo de Deus para nós, sempre tem, sempre tem. Sempre tem milagre para nós. Agora presta atenção, meu irmão. Primeiro eu contei da saída, o que tinha na casa. Agora preste atenção. Quando ela chega em Siló, sabe o que é que tem em Siló, irmão Júlio? Primeiro, volta do apetite. Quando ela está em Siló, a Bíblia vai dizer que ela comeu e bebeu. Então, quando você está em Siló, você já não é mais anêmico. Tem gente que na casa dele, ele não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, não consegue falar em mistério com Deus, não consegue mais chegar na madrugada e falar: Deus, me ajuda, mesmo que seja 2 minutos, 5 minutos, nem isso, ele não se esforça. Hoje eu vou colocar o celular para despertar para orar, isso ele não consegue mais, porque ele está fraco, inapetência. Mas quando ele está em Siló, meu irmão, a vontade dele, você já viu quando Deus começa a falar com você em Siló? A tua vontade fala: não, Deus, hoje de madrugada eu vou orar, hoje de madrugada eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou voltar para casa e vou começar a falar a tua palavra. Porque tem gente, meu irmão, essa noite eu vou dizer: aleluia. Tem gente que fica na casa, aí ele quer ser cheio do Espírito Santo, aí quer chegar em Siló, está cheio, mas a vida dele está perdida. Ele fica em casa, dá liberalidade para Satanás operar, deixa assistindo novela, vê tanta coisa que não presta, deixa entrar um monte de coisa, filho falando palavrão, a vida perdida. Aí quer chegar à noite e faz as coisas erradas, fala mal de um, fala mal de outro, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal do vizinho, fala mal do esquerdo, da direita, da esquerda, aproveita para destruir a vida de tantos. Aí quer chegar de noite e quer receber milagre em Siló, meu irmão. Deus não quer ninguém assim. Deus quer receber, do jeito que você vem mesmo, fraquinho, cabisbaixo, abatido. Sabe por quê? Porque aqui é lugar de se alimentar. Sabe o que Deus falou para você hoje? Coma, se alimenta, se fortifica. Aqui é o lugar de exaltar o apetite. Tem gente que fazia tanto que ele não comia mais, mas hoje está voltando apetite para a gente aqui. Hoje está voltando apetite para pessoas aqui. Ai, que candaravaçada. Sabe o que é estar em Siló, meu irmão? Sabe o que você vai encontrar em Siló quando a gente chega? Eli. Sabe quem é Eli, meu irmão? É aquele sacerdote enxerido, querendo saber o que se passava com Ana. Você vai perceber na Bíblia que Eli estava sentado. A Bíblia vai dizer que ele estava sentado e estava observando. Quanta gente que vem para a igreja ficar observando você orar, você ler a Bíblia, você falar em mistério com Deus, fica só observando, só querendo ver como é que você está. E ele faz tempo que está parado, meu irmão. Para de observar teu irmão e vamos ser cheios. Eli, sacerdote, meu irmão, estava enxerido, querendo saber o que estava passando na vida dela. Aí ele deduz, meu irmão, sem perguntar, ele deduz, dizendo assim: abandona esse teu moço aí, mulher. Por que você tu anda embriagada na presença de Deus? Eita, tem gente que vive falando pra gente isso. Larga a mão de ser bêbado dentro da igreja. Para com esse negócio. Para com isso, você fica aí orando. Tem gente que fica pensando: você tá feio, hein? Você tá perdido, você tá desviado. Não é, irmão. Muitas vezes a gente julga muitas pessoas, dizendo: esse aí está desviado, esse aí está perdido. Não é, irmão. Você não sabe a amargura de coração que ele está. Você não sabe como ele chegou aqui nessa noite. Então não julga teu irmão, não. Não fala que o teu irmão está perdido, ajuda ele. Mas não queira ser enxerido na vida do teu irmão. Deus está trabalhando na vida de cada um aqui essa noite. Mas não quero ficar sabendo o que está acontecendo com a irmã, o que aconteceu com o pastor. Ai, meu Deus, vamos orar. O irmão quer ficar levando conversa. Ah,
meu irmão. Pare de ser igual a Eli, ficar querendo saber enxerido, querendo saber o que está acontecendo na vida diária dentro de você. Deixa ele está em Deus, ele está orando, ele está querendo algo de Deus. Glória a Deus, aleluia. E o que tem de Eli é difícil, querendo saber o que está vivendo na nossa vida, querendo saber o que está acontecendo com a gente, meu irmão. Isso tudo é em Siló, na casa. Sabe o que acontece em Siló? Em Siló existe oração e choro excessivo. Quando alguém está em Siló, existe aqui oração. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que aqui Jesus, uma certa feita, disse: quando os homens estavam fazendo tantas coisas na casa e colocando a casa como cambistas e como lugares de mercantilidade, sabe o que Jesus Cristo disse para aqueles homens? Dizendo: aqui não é lugar disso, aqui é lugar chamado casa de oração. Uma igreja que não ora é uma igreja falida, mas uma igreja que ora, meu. É uma igreja poderosa em Deus. Eu tenho certeza que vocês estão orando, meu irmão. Não é brincadeira, não é em vão que você está aqui tantos dias nessa campanha. Eu tenho certeza e tenho uma notícia de Deus para você essa noite, aleluia. Salmo de número 126, versículo de número 5, aleluia. Sabe o que a Bíblia diz? Os que semeiam com lágrima colherão ou cegarão com cânticos de alegria. Deus diz uma coisa para você, meu irmão. É tempo mesmo da gente cegar com lágrimas, sabe? A lágrima quente no nosso rosto, pelo que a gente não aguenta mais. Mas quando nós estamos em Siló, aleluia, Deus diz para nós que é tempo de cegar com alegria. Do lado aí, do lado, começa a secar teu rosto aí. Começa a secar teu rosto hoje. Pega teu lencinho espiritual, começa a secar teu rosto. Está acabando hoje aí a tua prova. Eita, bacana. Faz tempo que você está só chorando, só cabisbaixa, e não precisa esperar terminar a campanha para receber o milagre. Deus pode te abençoar aqui hoje. Você crê? Então dá glória a Deus aí. Olha o quarto aqui, meu irmão. Quando nós estamos em Siló, existem votos. O que é que vocês fizeram aqui? Um voto com Deus. Vocês fizeram um voto dizendo: Deus, eu vou assistir de campanha, mas eu quero isso e aquilo, mas eu vou fazer isso e aquilo. Ana, meu irmão, se você for analisar a Bíblia, aleluia, Ana, ela fez uma coisa que ninguém muitas vezes faz. Sem receber o milagre ainda, ela já ofertou o milagre na casa de Deus. Ela fez um voto dizendo: Deus, se atentamente olhares para esta mulher amargurada, eu entregarei este menino em tua presença. Sabe que você está sendo contigo, mas eu, Senhor, ainda não recebi o milagre, mas já estou entregando na tua mão. Será esta a nossa oração? Ou você quer um milagre só para você esquecer de Deus? Não faça isso. Se você fez um voto, sabe o que a Bíblia diz? Em Eclesiastes, aleluia, capítulo de número 5, versículo de número 4: quando a Deus fizeres voto, não tardes em cumprir. O que votares, paga-o. Se você fez um voto com Deus, vai entregar na casa de Deus. Não sei se é algo financeiro, entrega na casa de Deus. Não sei se é teu filho que está perdido, entrega na mão de Deus. Não sei se é teu parente que está desviado, entrega nas mãos de Deus. Porque este voto que você fez não foi com o Júnior, não foi com a esposa dele, não foi com os obreiros, mas foi com ele. Estamos em Siló. Nós temos desconfiança. Imagine esta mulher, incompreensão da luta. A gente estando em Siló não compreende o porquê nós estamos passando isso. É o que vivia Ana. Olha aqui, isso aqui é lindo, meu irmão. Mesmo nós estando em Siló, sabe o que é que tem em Siló, meu irmão? Arca da Aliança. Você sabe o que significava a Arca da Aliança em Siló, meu irmão? A presença de Deus. Aleluia. Em Ramá é provocação, é humilhação, é tristeza, é falta de fé, é falta de amor. Quando você está em Siló, existe a Arca de Deus. Aleluia. Existe a Arca da Aliança. Existe a presença do Pai. Aleluia. Você está sentindo a presença do Pai aí? Aleluia. Aqui é Siló, irmão. Eita, na bacala suramana. Aqui é Siló, meu irmão. Aqui é lugar de sentir a presença dele. Se em casa você não consegue dar glória porque alguém te proíbe, aqui não tem proibição. Aqui é a vontade. Deus diz para você: fica à vontade.
teu irmão, está sentindo a presença aí? Está sentindo a presença aí? Você está sentindo a presença aí, não? Os obreiros aqui estão sentindo a presença aí de Deus? Eita, bacana! O que importa para uma igreja é a presença de Deus. O que importa para Siló não é a beleza, é a presença dele. Quando você está em Siló, tem a presença. Quando você está em Siló, tem a presença. Quando você está em Siló, também tem adoração e sacrifício. Mas também, quando você está em Siló, sabe o que é que tem, meu irmão? Olha só que lindo. Olha lá o versículo de número 16. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Olha o 17 aqui, meu irmão. Eita, na bacana sai. Então lhe respondeu Eli, aquele que estava enxerido, irmão, querendo saber o que estava acontecendo com ela. Aleluia. Olha o que ele disse: vai-te em, repita bem forte, vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizer. Glória a Deus. Eli, meu irmão, aquele que era omisso com seus filhos, Ofni e Finéias. Oh, glória a Deus. Deus usa até aquele que está errado para dizer: ó, vai que eu vou te abençoar. Vai para casa que eu vou te honrar. Esses dias atrás Deus usou um drogado dizendo: olha, eu vou te usar com poder e glória na terra. Minha esposa estava junto. Lembra desse rapaz? Nós andando na rua. Daqui a pouco ele pegou na minha mão e falou: rapaz, você logo daqui a uns tempos vai fazer uma viagem, porque Deus te escolheu para pregar a palavra. E eu fiquei assustado. Minha esposa estava junto e ouviu ele falando. E aí ele pegou e falou, e eu falei para ele: rapaz, eu posso fazer uma oração por você? Ele disse: pode fazer uma oração por mim. E eu vi que ele estava alvoroçado, agitado, e estava muito. E eu senti que era opressão maligna. Eu senti que ele estava endemoniado. E eu falei: meu Deus, tem que estar pronto, meu irmão. Deus tem que estar pronto. Ó, que Deus tem que estar pronto. Não é fugir, não é chamar o irmão fulano e chiclano, não. É ir contra Satanás. Aí sabe o que aconteceu, meu? Aleluia. Eu comecei a orar por esse jovem. Comecei a pôr a minha mão sobre ele e repreender o demônio. Quando nós estávamos andando, ele indo embora, ele olhou para mim e falou: jovem, obrigado por essa oração. Agora eu estou me sentindo bem melhor. Eu falei: sim, porque quando a pessoa está andando sozinha, o diabo estava dominando a vida dele. Mas quando eu orei, falei: Satanás, sobre essa vida tu não tem mais poder, não. E ele saiu liberto. É isso, meu, que nós precisamos. Mesmo que alguém passe perto de você, seja doido, seja bêbado, seja drogado, não importa o que seja, Deus pode usar até a boca dele para dizer: olha, vai em paz, vai em paz. Vai em paz, vai em paz. Sabe o que Deus fala para você hoje? Vai em paz, vai em paz, vai tranquila para tua casa. Aleluia. Que lá hoje te esperamos. Aleluia. Para nós todo Oh, Deus, de maravilha. o bonito é a chegada em Siló. Primeiro, ela estava em Ramá, a sua casa, o local que ela morava em Ramataim Zofim, com a sua família. Depois ela sobe a Siló, no lugar da adoração. E agora é o momento de retornar embora. Esse momento, quando ela chega em casa, eu comecei a analisar. E 4 coisas eu encontrei dentro do texto bíblico. O primeiro, a Bíblia diz que o semblante dela já não era de tristeza. Aleluia. Ela veio de Ramá triste, irmão. Quando ela recebeu a resposta em Siló, a Bíblia diz que ela não está mais triste. Então pensa você, meu irmão. Você vindo cabeça baixa, triste, acabado. Oh, glória! Sem nada nenhum. Mas algum vizinho teu olhando você voltando, de braço aberto, sorridente. O que é que aconteceu com aquela ali? A casa dela está totalmente detonada, está perdida, os filhos estão perdidos, a vida está arrebentada. E ela está voltando alegre, é porque ela recebeu resposta. É porque ele recebeu resposta. Jesus, eu creio. E assim você vai voltar para casa hoje, né? Teu semblante acabou hoje. Acabou a tristeza. Volte para o semblante de alegria. Volte para casa com o semblante de alegria. Maravilhoso. Do teu lado, pega um sorriso dele. Dá um sorriso para essa pessoa bonita do teu lado. Aleluia. Tá todo bonito, irmão. Sorriso da presença
Quando você chegar em casa, igual a Ana chegou, sabe o que aconteceu quando a Ana chegou em casa? O Senhor, a Bíblia diz, se lembrou dela. Sabe o que vai acontecer com você quando você chegar em casa? Deus vai se lembrar de você. Faz tempo que eu não abençoo a casa dessa aqui. Pois é, hoje em dia que eu vou abençoar ela. Eu creio. Eu vou me lembrar do Júnior hoje. Eu vou me lembrar hoje da família do Júnior. Eu vou me lembrar da família do Simão ali. Eu vou me lembrar da família das irmãs ali. Eu vou me lembrar da minha igreja. Aleluia. Sabe o que acontece quando chega nos ensinou? Deus cumpre a promessa dele. Quando ela chegou em Siló, daqui um tempo, meu irmão, ela começou a sentir. Começou a sentir uns enjoos. Começou a sentir umas coisas diferentes. O corpo mudar. E aí perguntou: o que aconteceu? Eu acho que eu estou. Eu acho que eu estou grávida. Aleluia! Meu irmão, que vai ter de gente por aí que vão perguntar o que é que aconteceu com você. Eu também não sei, mas Deus respondeu minha oração. Estou recebendo milagre de noite. Você entendeu? Tem gente passando dificuldade aí, mas logo você vai escutar desse dia. Meu Deus, Deus abriu. Deus abriu porta, Deus me curou, Deus me salvou meu filho, salvou minha família, Deus transformou minha casa. Você coloca de pé, o tempo já foi. Glória a Deus poderoso na terra. E para nós encerramos, nós lembramos de um menino que nasce deste milagre, chamado Samuel. Sabe o que significa Samuel? Chamado pelo Senhor, ou pedido. Eu gosto mais dessa definição. Pedido do Senhor. O teu milagre, e o tema, poderia até pôr no tema, dando nome ao meu milagre. O tema desta noite para você que Deus fala é: dê nome ao seu milagre. Qual vai ser o nome do meu milagre? Eu não sei. Se você está esperando um filho, comece a pôr a mão na sua barriga e dizer: Deus, o nome do meu filho vai ser José. O nome do meu filho vai ser Anderson. O nome da minha filha vai ser Maria. Ah, Deus, eu não sei o que está acontecendo lá na minha casa. Eu preciso de um milagre. Coloca o nome do teu milagre hoje. Diz: não, o nome do meu milagre hoje é Paulo. O nome do meu milagre hoje é Camila. Aquela moça ali, ó, que está de roxo. Eu acho que é isso. Deus fala para ti hoje: coloque o nome neste milagre. Coloque o nome neste milagre. Já não é mais um sonho. E a tua vida está igual a Ana. Não é um sonho mais. Já é a realidade. Deus quer que você coloque o nome neste milagre. O nome dele é tal. Porque Deus encontrou você aqui hoje. Deus se lembrou de ti. Deus vai te usar muito na terra. Glória a Deus, aleluia. Deus vai te levantar muito ainda na terra. Eu quero orar por você. Vem aqui. Tem alguém na sua família? Tem alguém na família? É mãe? É mãe? Pai? Vem aqui orar com ela. Eita, calarabahai. Você vai sentir. Eu estou sentindo ainda. Estou sentindo gente que estava igual o Ana aqui, mano. E Jesus começou a lembrar da casa dele hoje. Aleluia. Sabe o que aconteceu com Samuel, irmão? Samuel foi juiz de Israel, o último juiz de Israel. Samuel foi sacerdote e o mais bonito, irmão. Samuel foi profeta. Sabe o que o teu marido vai ser, irmão? Não é pinguço, mas não nem drogado. O teu marido vai ser profeta. A tua família vai ser mudada. O que Deus vai levantar de profeta na família aqui, irmão? Eu estou sentindo. Deixa a glória te mover, irmão. O que vai ter gente chorando para dizendo: Deus levantou um profeta na minha casa. Deus levantou mudança lá dentro. Deus vai usar muito sua filha, viu, irmão? Essa irmãzinha que isso, Deus vai te usar muito, jovem. Para quando você tocar nas pessoas, as pessoas vão curar. Instantaneamente. Não é depois da manhã, semana que vem, instantaneamente.
a sua esposa que Deus está descendo com um milagre na vida de você. Entra na glória aí. Jesus está soprando aqui hoje. Jesus lembrou de vocês, viu, Júnior? Jesus está lembrando de vocês hoje. Esse desejo de vocês, Ele lembra hoje e prepara, porque o Senhor vai dar muito mais ainda em todas as áreas que vocês pediram e colocaram em oração. Deus, o Senhor, acabou de me avisar que vai realizar, e não temas o que Ele fará nas nossas vidas. Você pode adorar a Deus aí, irmão? Você pode adorar a Deus aí, porque Deus está falando de hoje. Para concluir, nós podemos estar em um lugar desfavorecido de milagre, mas quando nós visitamos o templo com sacrifício, com oração, retornamos para casa com resposta. Você vai voltar para casa hoje com resposta. Glória a Deus, aleluia. Eu disse para minha esposa hoje que eu não estava muito bem na garganta, mas eu falei para ela, amor, eu vou gritar assim mesmo, porque depois do milagre que Deus fez comigo, irmão, no ano de 2012, eu fui no congresso de missões dos Gideões Missionários, irmão. E nos Gideões Missionários, irmão, aleluia, Júlia do céu, eu fui parar no hospital pulando, falando de mistério. Não dá tempo de contar tudo aqui. Eu fui parar pulando, irmão, falando de mistério. E eu pegando a mão do médico assim, ó. E o médico olhando pra mim, eu pulando. E ele falando comigo, eu pulando. E o médico disse pra minha esposa: vamos ter que dar uma injeção nele, porque ele tá doido, ele ficou louco, porque ele bateu a cabeça nesse congresso. A minha esposa falou: não, é que ele tá cheio de Deus, tá cheio do Espírito Santo. Depois daquele dia, irmão, Deus começou a soprar na minha vida. E Deus disse que eu não vou fazer como eu quero. Viu, irmão? Deus vai fazer como Ele quer lá na tua casa. Como Ele quer. Deixa com Ele, tá? Aquelas vidas lá, deixa com Ele. Você vai me humilhando aqui, dizendo: Deus, eu não aguento mais, Deus, eu estou humilhada. Eu não estou humilhada, eu estou desbaixo. E às vezes eu estou destruído. Que as pessoas não valorizam o que a gente faz. A gente lutou por elas. A gente deu a vida por elas, se esforçou por elas, fez de tudo por elas, vestiu, calçou, deu comida, deu bebida. E elas viram as costas para a gente ir embora. E não lembra mais da gente. E despreza dizendo: essa nem existe para mim. Mas sabe o que Deus fala para ti hoje? Ele se lembrou de você. Ele disse para você: fique calmo. Não queira mais pegar essa causa com as tuas mãos. Deixa que Ele vai entrar com a providência na tua vida e vai mudar tudo lá dentro. E quando receber